Olá, boa noite. Esta tarde, os dois jovens que foram torturados na loja em que trabalhavam prestaram um depoimento à polícia. Segundo as vítimas, o dono e o gerente do estabelecimento são os principais suspeitos. Eles teriam promovido a sessão de tortura após um suposto roubo. Um dos agressores já foi ouvido pela polícia e confessou o crime. A loja que vende roupas e acessórios fica na rua 24 de fevereiro, uma transversal da Avenida Joana Angélica, no centro de Salvador. A região é bastante movimentada, mas hoje o estabelecimento estava fechado. Nesse local teriam ocorrido pelo menos 2 sessões de tortura. 2 jovens que trabalhavam na loja dizem que o dono e o gerente do estabelecimento foram os autores da violência. As imagens da tortura foram gravadas e divulgadas nas redes sociais pelos próprios agressores. Testemunhas contaram que os jovens foram agredidos em momentos diferentes. O primeiro foi o William. Ele trabalhava na loja como vendedor há cerca de 2 meses. Nas imagens, ele aparece com um pano na boca e as mãos queimadas. A inscrição faz referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata de estelionato. Aí ele pegou e falou: eu só não vou queimar sua testa porque você já é feio com a testa 171 queimado, você vai ficar mais feio ainda, então eu vou queimar na mão. Já o outro vídeo mostra um jovem recebendo pauladas nas mãos. É o vendedor Marcos Eduardo, que trabalhava na loja há mais de 1 ano. É traumatizante, tanto que eu não durmo direito, me assusto de madrugada. Te ameaçou de morte, falou que se não tivesse gostado era para dar queixa, ele falou com minha mãe, entendeu? De acordo com testemunhas, a primeira sessão de tortura aconteceu no sábado passado. 3 dias depois, os agressores realizaram a segunda. As vítimas foram atraídas para esta sala, onde durante horas foram espancadas para confessar um suposto roubo. No momento que ele estava me batendo, ele estava gravando para que eu confessasse. Eu falei: rapaz, não vou confessar nada não, velho, que eu não roubei nada. Não tenho precisão disso, eu tenho um filho, pago aluguel, entendeu? Trabalho, eu acordava 5 horas da manhã todo dia para vir trabalhar para ele. Saía daqui quase 8 horas da noite. Fechava a guia, ainda ficava na guia para ele. Se eu fosse roubar ele, não ia roubar só R$30. Hoje, os jovens voltaram ao local das agressões, acompanhados pelas mães. Quando aconteceu isso, ele foi lá no outro dia: olha, mãe, eu fiz isso porque seu filho estava roubando, entendeu? Mesmo se ele tivesse roubando, ele tinha que ir o quê? A justiça, não ele torturar, fazer a justiça com a sua própria mão. Ele telefonou para mim, porque eu trabalhava também para ele. Quando eu cheguei, ele estava sentado, aí ele chegou, suspendeu a porta e começou a falar que ele tinha roubado, que isso, que aquilo, aí eu fiquei sem ação. Depois, eles seguiram para a primeira delegacia no bairro dos Barris, que investiga o caso. Os 2 jovens prestaram depoimento e um deles passou por exame de corpo de delito. Ontem, o dono da loja, identificado como Alexandre Carvalho Santos, se apresentou à polícia acompanhado por um advogado. Segundo o delegado, ele confessou o crime. Ele disse que ficou bastante chateado pela subtração, segundo ele, de um valor de R$30. Só que a vítima alega que, fazendo a limpeza, achou esse dinheiro e que seria entregue a ele, mas ele não aceitou os argumentos dos ex-funcionários. Então, de modo imprudente, acabou tentando fazer a lei para as próprias mãos. Para este filósofo, esse tipo de atitude choca e coloca em risco a ordem social. Colocam em risco a própria ideia de justiça, em essência, até porque nenhum de nós tem autoridade sobre o outro de cometer tal delito. Aquela ação foi uma ação delituosa, ali é tortura. Não podemos aceitar a naturalização da barbárie como algo que faz parte de um processo de vida em sociedade. Nada justifica. Nós procuramos o dono e o gerente da loja, mas não conseguimos contato.